Já se imaginou, ou quem sabe até já viveu essa experiência de estar no meio de um processo muito terrível, onde de repente você é totalmente vítima, né? Acaba sofrendo no meio desse conflito, nesse processo. Eu creio que muitas de nós já passamos por muitos processos, muitos conflitos e muitas das vezes situações até mesmo que procuramos com as próprias mãos, ou muitas das vezes é consequência de escolhas erradas ou do nosso ímpeto de querer fazer alguma coisa achando que sabemos, né, o que estamos fazendo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Resolver problemas que não é dos outros nunca vai ser de interesse nosso. Muito pelo contrário, nós nos posicionamos e temos até palavras, né? O problema não é meu, eu não cacei, eu não procurei. Mas imagine Deus colocar você diante de uma situação, de um conflito grandioso, aonde na verdade você não tem parte disso, mas indiretamente e diretamente você acaba vivendo esse processo, esse conflito, mesmo não sendo você a causadora dele. O que faríamos nós? Quem somos nós diante do problema das pessoas, diante dos problemas daqueles que nos rodeiam? A Bíblia vai falar lá em 1 Samuel 25, do versículo 1 em diante, de uma mulher chamada Abigail, que passa justamente por esse episódio. Uma mulher que vive um conflito muito grande, não por causa dela, mas pelo ímpeto de seu marido Nabal, que é insensato, que é homem impuro, e aí ela se vê numa situação aonde ela se posiciona pacificamente, aonde ela se posiciona humildemente e sabiamente, ela reverte uma situação. Porque a Bíblia vai dizer que o seu marido, automaticamente, ele recebe um pedido de Davi e ele vai com 5 pedras na mão, fazendo assim despertar a ira de Davi. E a promessa de Davi era, não, eu vou acabar com tudo, eu vou exterminar tudo, quem é ele para fazer isso comigo? Talvez seria uma história que teria um final trágico se não existisse uma mulher que se envolvesse num problema que não era dela. E quando eu vi essa palavra, eu pensei na nossa colocação como pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, pessoas que são vocacionadas, pessoas que têm a vida envolvida com outras pessoas. E eu aprendi com a palavra, e com essa palavra diretamente, que o problema dos outros também é problema nosso. Mas nós não, muitas das vezes, não temos esse posicionamento. Porque ela vê aquilo tudo, automaticamente ela se posiciona, ela desfaz a situação, ela manda um recado desfazendo tudo, prepara suprimentos, envia para Davi no meio daquela guerra, no meio daquele deserto. E aí, essa atitude dessa mulher livra um povo inteiro. E aí eu penso, né, quantas pessoas, quantos casos chegam diante de nós, né? Quantas pessoas passando por situações terríveis e nós não nos posicionamos porque achamos que não temos parte nisso. A palavra vai dizer que independente de qualquer coisa, porque Nabal ele era insensato, um homem dado a bebedice, um homem com muitas posses, mas um homem pobre da presença de Deus, pobre da ciência, pobre da sensibilidade. E aí, você e eu, né, precisamos nos posicionar e entender que o problema das pessoas são problemas nossos. E nós precisamos ter muita estratégia de Deus, porque uma coisa que essa mulher teve foi estratégia. Uma estratégia, uma doçura, um comprometimento com Deus. E aí eu entendo, né, que eu e você somos solucionadoras de problemas. Temos, sim, o dom, temos, sim, algo precioso que pode mudar qualquer situação. Mas talvez seja mais fácil tirarmos o corpo fora. Talvez seja mais fácil banalizarmos o que Deus tem na nossa vida. E esquecemos, como o próprio Deus ele diz, se amarmos somente aqueles que nos amam, que recompensa teremos? E é isso que Deus quer fazer nesse tempo. Usar mulheres, usar pessoas para mudar o destino, mudar o final da vida de muitas pessoas. E ela deixou esse exemplo lindamente, né? Então, que nós possamos ter essa humildade, esse comprometimento,
e entender que o problema da humanidade, o problema daquele que está da nossa volta, dentro da nossa casa, é um problema nosso.